Amados do Senhor, abram suas Bíblias comigo no Evangelho do nosso Senhor, segundo Lucas. Lucas, capítulo 1. Hoje eu quero ler com vocês o texto que é chamado de Benedictus, que é o Cântico de Zacarias. Capítulo 1, verso 67, que é o texto que precede o nascimento do nosso Senhor Jesus. Eu vou pregar sobre o nascimento do Senhor no próximo domingo. A palavra do Senhor diz assim. Eu vou ler com vocês todo o cântico de Zacarias, mas vou me ater principalmente aos versos 68 e 69. Diz assim a palavra do Senhor. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação e redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Pai do céu, nós te damos graças e te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor fale conosco. Fale aos nossos corações, fale às nossas vidas, nos encha, Senhor, de discernimento. Prepara, Senhor, os nossos corações e mentes para a Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o Senhor, exclama Zacarias. E ele diz que o Senhor levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. A linguagem bíblica aqui fala que Jesus é filho de Davi e ele é um juramento que Deus fez a Abraão. Então você tem duas linguagens aqui no verso 69 e a partir do verso 72, que Lucas representa Jesus como aquele que tem dois aspectos essenciais no seu nascimento. É ser filho de Davi. Jesus é o herdeiro, portanto, legítimo do trono de Israel. É isso que ele está dizendo. É a promessa que Deus fizera em 2 Samuel 7, quando diz que o reino eterno no filho de Davi se estabeleceria. Então, Jesus é o cumprimento, a sua vinda é o nascimento do reino eterno. E a segunda verdade é que ele é filho de Abraão. Ele é a semente prometida que abençoaria todas as nações da terra. Esse foi o juramento que Deus fez a Abraão em Gênesis 12. Então, Jesus é essa dupla profecia cumprida no seu nascimento. É por isso que logo depois vem o nascimento do nosso Senhor Jesus. Vem a vinda do Filho de Deus ao mundo. Essa dupla referência conecta o Senhor Jesus a essas promessas fundamentais do Antigo Testamento.
e revela que ele cumpriu todas as expectativas messiânicas, como rei e como aquele que abençoaria todas as nações da terra como filho de Abraão. Você tem a etnia, Abraão sai de Ur dos caldeus e nasce um novo povo, os hebreus, né? Os israelitas, e você tem o trono de Davi, que é estabelecido o reino. Isso é tão importante, essa teologia, essa construção teológica é tão importante, que Mateus vai abrir o seu evangelho dizendo assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele abre o evangelho com essa frase, isso é Mateus 1:1. Ele quer provar que Jesus, de fato, é o Messias prometido. Ele é rei e ele é da etnia do nosso pai Abraão. Ele é nascido segundo essa verdade. Então, você percebe, por exemplo, que em Mateus você tem a estrutura genealógica de Jesus, da genealogia de Jesus, perdão, e ele fala de 3 grupos de 14 gerações. Olha como isso é interessante. O primeiro grupo é de Abraão a Davi, ou seja, representa a promessa inicial consolidada de Abraão e na consolidação do reino de Davi. Então você tem esse primeiro corte da existência, da etnia do nosso Senhor Jesus. A segunda parte lá de Mateus vem de Davi até o exílio na Babilônia e mostra o declínio e a infidelidade de Israel. Não adiantou colocar um reino humano, um rei humano. Deus traz para Israel todo o seu ensino, mas o povo continua infiel. E aí você tem uma terceira divisão de geração de Mateus que fala do exílio até a pessoa de Cristo. Ou seja, demonstra a restauração e o cumprimento da promessa messiânica. O povo que não aceitou a Deus, ele vai para o exílio, lá eles se convertem, lá eles se voltam para Deus e ouvem a promessa de tantos profetas, Isaías, Jeremias e todo o texto bíblico que aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ambas as estruturas, tanto aqui de Lucas quanto de Mateus, demonstram e simbolizam uma ordem e um propósito de Deus na história, destacando a soberania divina em todo o movimento do povo de Israel, como se Deus conduzisse com sua mão poderosa toda a história. Portanto, para nós que somos cristãos e estamos no mês em que comemoramos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o centro de toda a história. Ele é o motivo último e primeiro. Ele é o alfa e o ômega de toda a história da humanidade. Toda a sua genealogia aponta para ele como um cumprimento do plano redentor de Deus. Deus tinha um plano. Jesus é o Salvador que transforma a história da humanidade, mas ele é também aquele que muda a história pessoal de cada um de nós. O nascimento de Jesus revela a mão poderosa de Deus. Revela o Deus que visita, o Deus bendito que visita o seu povo e o redime. Sobre isso que eu quero falar hoje. Essa promessa cumprida na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o texto de Lucas. Aqui temos esse Deus poderoso. O texto diz: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Jesus não tinha nem nascido ainda. O profeta vê pelos olhos de Deus no nascimento do seu filho, João Batista, como algo do Senhor, porque sua mulher não podia ter filhos, assim como Maria. Nem Isabel, nem Maria, as duas eram estériles. E Deus dá o filho. Não, a linguagem, Maria não era estéril, mas é a ideia de que ela vai ter um filho sem precisar de homem. Né? Boa linguagem. Maria não era estéril, verdade. Mas o que eu estou querendo dizer é que ambas vão nascer de uma forma miraculosa.
Deus entrando na história e fazendo uma mulher estéril ser mãe de filhos e mostrando que uma mulher não precisa de homem para que tenha um filho. Deus é o gerador, a sombra do Senhor é aquele que vai cobrir Maria. O poder de Deus vai trazer o seu filho ao mundo. Essa que é a questão. Então, a profecia de Zacarias, irmãos, registrada aqui em Lucas, é um cântico de louvor a Deus, é um cântico gracioso que fala sobre a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas feitas a Israel. Todo o conteúdo do cântico Benedictus de Zacarias nos leva para isso, proclamando, após o nascimento do seu filho João, e a linguagem dele vê o menino ao qual ele vai dar o nome de João Batista, né? Ele vai registrar esse cântico para falar do caráter de Deus como redentor e como libertador. Todas essas coisas estão aqui presentes nesse texto. Então, o que eu quero que você perceba é o seguinte: qual o conteúdo desse texto que é tão importante para nós no dia de hoje? Vocês conhecem a história, né? Zacarias ficou mudo devido à sua incredulidade diante do anúncio do anjo, quando disse que a esposa dele teria um filho. Ele, incrédulo, silencia-se. E o texto nos diz que ele só recupera a sua voz quando ele confirma o nome do menino como João. E aqui você tem um duplo entendimento. O profeta está silenciado. Todos sabem que Deus silenciou-se por 400 anos. Entre o final do Antigo Testamento e o Novo Testamento, você tem 400 anos em que Deus ficara em silêncio. É conhecido como período interbíblico. É personificado na pessoa do profeta o silêncio do Senhor. E o que é interessantíssimo é que, a partir do momento em que não havia revelação bíblica, um profeta se levanta nessa hora em nome de Deus e traz uma profecia, encerrando 400 anos de silêncio. É importantíssimo a gente entender isso. Eu já vi vários pregadores falando, ele ficou mudo por causa da incredulidade. Não apenas sobre isso. Ali você tem encenado Deus dizendo assim: eu estou em silêncio propositadamente. Vários historiadores e teólogos perguntam por que Deus ficou 400 anos em silêncio. Israel não estava preparado para ouvir o que viria. Jesus viria ao mundo e esse é o momento de Deus abrir a boca do profeta. E o primeiro ato de Zacarias é adorar ao Senhor. O primeiro ato dele é de adoração, é criar um cântico. E esse cântico aponta para a vinda do Filho de Deus, aponta para a redenção e para a libertação. Aí você entende que ele realmente, o texto diz que ele estava cheio do Espírito Santo no verso 67. Deus abre a boca do profeta e fala ao povo de Israel. O que é belíssimo nós entendermos que esse canto escatológico, esse louvor chamado Benedictus Deus, celebra o cumprimento das profecias do Senhor a Abraão e à casa de Davi. Deus não mentira. Deus falara a verdade, Deus estabeleceu a sua verdade sobre a casa de Abraão. Todas as famílias da terra serão benditas. Deus estabeleceu o que prometeu a Davi, o trono de Davi será eterno. Então você tem dois momentos, você tem um hino de agradecimento pelos eventos presentes, ou seja, o nascimento do filho dele, e ele diz no verso 76, tu menino, João, será chamado profeta do Altíssimo, porque você precederá o Senhor. Você é aquele que vai preparar o caminho. Ele está voltando para Malaquias, ele está voltando para Miqueias, e mostrando que esse menino que nascerá da sua esposa é o profeta que virá na frente de Jesus, preparando o caminho de Israel. Para quê?
para redimir o povo dos seus pecados. Deus dá uma visão e antecipa essa verdade. E depois ele fala do próprio ministério de Jesus. Olha como é escatológico, como ele está falando de um futuro que está próximo. Jesus vai nascer 6 meses depois. Está ali, mas de uma realidade que é eterna e uma realidade que esperara anos e anos, de Abraão até aquele momento, de Davi até aquele momento. Então, você tem uma antecipação do ministério de Jesus, quando ele diz que, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas. Jesus é o sol nascente das alturas, que vai nos alumiar, que vai nos encher da sua luz e vai tirar das trevas e da sombra da morte aqueles que estavam caminhando para a morte. E ele vai dizer, ele diz assim, olha que coisa linda, esse que nascerá vai dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Não tínhamos mais paz com Deus, éramos inimigos de Deus. Você percebe que está encaixando perfeitamente com a profecia de Isaías 11 também, que revela o reino de paz do nosso Senhor, daquele que é a raiz de Jessé. Então, essa linguagem bíblica mostra que Deus se aproxima do seu povo. Assim como quando Adão e Eva pecaram e caíram no Éden, é Deus que procura os dois. É Deus que vai lá e diz, Adão, onde você está? Mas ali não é geográfico. Ali você não está mais na minha presença. E é ele que busca os dois, é ele que mata aquele animal e cobre os dois com a pele. Ou seja, aquele animal que era inocente, não teve culpa nenhuma, morre no lugar dos dois. Então é Deus que redime Adão e Eva. É a mesma história quando nós lemos a expressão Deus visitou e redimiu o seu povo, reflete exatamente essa ação divina em entrar na história com o seu filho, com o Messias. Em várias ocasiões do Antigo Testamento, você tem Deus visitando o seu povo. É lindo uma parte de Jeremias quando diz que o povo foi para o exílio, a presença de Deus sai do templo e vai com eles. Deus estava com eles no meio do exílio. Deus é um pai que corrigia, mas andava ao lado deles. Deus era sempre aquele que visitava o seu povo nos momentos de necessidade e trazia livramento. Eu quero trazer 2 momentos importantes. Em Êxodo, capítulo 3, quando o povo de Israel está sendo perseguido, quando o povo de Israel está sofrendo no meio do Egito, Deus encontra Moisés e diz a ele que sabe o que os egípcios têm feito. Eu acho lindíssima essa parte. Quando Moisés está sofrendo, vendo o povo de Israel sofrer, Deus diz, eu sei o que está acontecendo. Eu sou soberano, eu sou onisciente, eu sou o seu Senhor, Moisés. Acalma-te. E vocês conhecem a providência de Deus na história da libertação do Egito. E há um outro momento também que é lindíssimo em Ruth, no capítulo 1, quando Noemi decide voltar para Judá. Ela sai da terra de Moabe e o texto diz que ela decide fazer isso porque o Senhor lembrara de seu povo dando-lhe pão. Era um momento de grande fome em todo o mundo. E Deus lembrou-se de Israel e deu pão a Israel. Então ela diz assim, eu vou voltar para lá porque o Senhor tem cuidado do seu povo. Em toda a história, Deus agiu dessa forma. Em toda a história, Deus construiu e preparou o mundo para a vinda do Messias. Jesus vai vir num mundo perfeito para a sua chegada. Você tem a paz romana, você tem as estradas romanas, você tem o mundo inteiro praticamente falando uma única língua, que era a língua grega. Você tem uma estrutura de mundo que está pronta para receber o Messias e rapidamente se espalhar por toda a terra. Não existe outro momento. Eu vi um historiador ateu dizendo, olha a frase dele,
Tudo isso só aconteceu porque este homem, chamado Jesus, apareceu no momento em que toda a terra, toda a Europa estava ligada. Em nenhum outro momento da história, Jesus conseguiria espalhar o seu ensino sobre toda a terra. E o cristianismo é fruto desse momento histórico. E eu me acabei de rir, porque ele estava tentando dizer que a história fez com que Jesus chegasse no momento certo, e só aconteceu por causa do momento correto na história. O que é que meu coração disse? Deus é absolutamente sábio, porque até o ímpio entende que não havia outro momento para Jesus nascer. Deus cumpre a sua promessa. Deus é santo. Deus é justo. Então, culminar com o envio do Messias, que vai oferecer redenção espiritual e vida eterna, é o fundo, é o pano de fundo desse texto de Zacarias. Ele está olhando Jesus nascendo. Ele está olhando. Ele sabe que o seu filho é um profeta. E eu tenho certeza que o ensino dele foi ligado a isso, porque o próprio João sabia, quando perguntado: você é aquele que estamos esperando? Você é o Messias? Ele diz: não, eu não sou. Ele é aquele que eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dele. E quando ele vê Jesus, ele é aquele que aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que ele é o maior profeta. Jesus diz que, nascido de mulher, João Batista é o maior profeta. Por quê? Quando você olha no Antigo Testamento, há profecias gigantescas acerca do Messias, mas eles estão falando de alguém que eles nunca viram. Eles estão falando de alguém, de uma profecia que eles nem entendem na sua totalidade. João é aquele que aponta e diz: é este. Esse é o Messias. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que vai morrer no nosso lugar, entende? Por isso que ele é o maior nascido de mulher. Ele preparou Israel batizando para a remissão de pecados. Ele talhou todo o caminho. Quando Jesus chega, tudo está pronto. Deus preparou a história, o momento histórico com os romanos, e Deus preparou o caminho espiritual dentro da cidade, dentro do povo de Israel, dentro da cidade de Jerusalém, para que o seu filho chegasse. Tanto o caminho histórico quanto o espiritual estavam prontos. É aí que nós vemos toda a beleza da história. Não há como escrever uma história dessa. Não há como acontecer dessa forma se não há um Deus soberano. Então Deus é aquele que vai fazer a redenção do seu povo como prometera no passado. E ele vai deixar isso claro quando ele vai dizer: Deus visitou o seu povo e o redimiu. Essa palavra no grego, lutrosis, aponta para o ato de libertar por meio de resgate. Redimir aqui é ele pagou um resgate, pagou um preço. E a linguagem do Antigo Testamento é que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O preço é o sangue e a morte de Jesus. É uma linguagem que está ligada a Levítico. Pagou para redimir o povo de Israel. Então, Zacarias ele está celebrando não apenas uma vitória política que aquele povo esperava. Ele está celebrando uma vitória espiritual, que significa a libertação do pecado por meio de Cristo. É a visão da salvação a partir de Jesus morrendo no nosso lugar na cruz. No verso 77, ele diz: para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimi-lo dos seus pecados. Você sabe o que é lindo? Ele usa outra palavra aqui, afeses, que significa redimir, livrar da escravidão, apagar da memória. Deus vai redimir de duas formas. Olha que canto lindo. Deus vai redimir pagando o preço
da vida de Jesus e apagando os nossos pecados. No português não mostra isso, né? Redimir é redimir nos dois. Mas ele está mostrando profundamente como isso vai ocorrer na morte de Jesus na cruz. Esse é o menino que vai nascer no capítulo 2. Essa é a preparação de Lucas. Deus vai nos redimir da penalidade. Não iremos mais para o inferno. Estamos livres das trevas. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o teu anzol que nos prende? Nós estamos livres, nós somos libertos pelo Senhor. Então, olha a beleza desse cântico. Por isso que eu escolhi, eu estava entre Isaías 11 e esse texto belíssimo de Zacarias, e eu falei, não, Senhor, é esse texto, porque profeticamente é ele que antecede o nascimento do Cristo. Então, quando eu pregar domingo, você vai entender que a menção aqui da casa de Davi é essa promessa que Deus fez em 2 Samuel, capítulo 7. Esse trono foi estabelecido para sempre, um reino eterno e justo. Você vai lembrar que Deus trouxe essa salvação poderosa na casa de Davi. Verso 69. Nos suscitou plena, completa e poderosa salvação. No texto é uma palavra esquisita, né? No texto original é o chifre da salvação. Para nós é estranho essa palavra, né? Toda vez que fala de força no Antigo Testamento, a palavra é chifre. Pense num rinoceronte. Pense num touro poderoso. Não existiam carruagens. A força era animal. Tanto que os carros hoje, eles têm cavalos, né, de potência. Então, uma carruagem puxava 2 cavalos, 4 cavalos, 6 cavalos de potência. Um carro tem 180, 200, até 500 cavalos de potência. Então, a linguagem da época era um animal que era poderoso. Então, o chifre representa força e vitória. Então, a gente, na tradução, tem que ser plena e poderosa a salvação. Porque a ideia de chifre para nós não tem sentido. Em vários textos do Antigo Testamento, por exemplo, no Salmo 18, 2, olha que texto lindo. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. A palavra força aqui é o chifre da minha salvação. É nele que eu tenho todo o poder para me salvar. É ele que me salva com o seu poder. A linguagem do cântico, que o povo de Israel entenderia completamente, é que Cristo é essa força poderosa manifestada de forma suprema, trazendo vitória sobre o pecado e a morte. De que forma, segundo o texto? Pagando o resgate da dívida e apagando a penalidade. Olha que coisa linda. Você entende a teologia paulina de Romanos? Falado poeticamente. Lá, Paulo vai usar uma linguagem jurídica. Aqui, uma linguagem poética. Que eu sou muito mais apaixonado. Porque revela uma verdade muito, 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 muito maior. Aí você vai dizer, como eu sempre falo, Pastor João, eu entendi. O texto abriu para mim. Deus está visitando o seu povo, trouxe o profeta João, ele vem à frente preparando espiritualmente Israel para receber o Messias. Né? Ele é o batedor, ele é o atalaia, ele é aquele que vai trazer a verdade a Israel. O cântico de Zacarias, meus irmãos, agora próximo do Natal, nos convida a refletir sobre a certeza e a suficiência de Cristo com sua poderosa salvação. Meu coração precisa se aquietar no poder de Deus. Meu coração precisa se aquietar que Deus, ele visitou Israel e ele visita a minha vida. Ele me ouve. Assim como ele conversou com Moisés lá atrás, e já sabia tudo o que estava acontecendo, quando Moisés vai à presença dele, Deus sabe tudo o que está acontecendo. Deus conhece profundamente a sua história, Deus conhece cada passo da sua vida.
A primeira aplicação que eu quero fazer a você, para mim, na minha alma, confie que Deus cumprirá a sua palavra sobre a sua vida. Confie que Deus vai cumprir a sua palavra sobre a sua vida, porque Deus não mente. Em toda a história, Deus sempre cumpriu. Assim como Zacarias viu o cumprimento das profecias feitas a Abraão e a Davi, você pode ver o que Deus tem para a sua vida. Deus está cuidando da sua alma. Deus está cuidando dos seus passos. Irmãos, para muitos dele demorou muitos anos. A alma da gente fica inquieta. Chegaram a dizer a Pedro que o Senhor demora. E Pedro disse: o Senhor não tarda. Jamais o Senhor tarda. Lembra? Tempo perfeito romano? Lembra a preparação espiritual em João? Tem essa hora na sua vida. Eu sei que tem. Tem esse momento perfeito para Deus tocar na história e Deus está te convidando a confiar nele. Deus está te convidando a confiar na sua palavra. Ele é fiel, irmão, para cumprir as suas promessas em todas as épocas, em todas as circunstâncias, em todas as vidas. Deus é extremamente poderoso. Quero perguntar a você, qual é a sua necessidade? Qual é o seu anseio? Lembre-se que Zacarias não podia ter um filho. Pense nas noites orando, querendo um filho e que ele não podia ter. Uma mulher estéril. Pense em Israel sofrendo, esperando esse Messias, sobre o domínio de um povo que o escravizava. Qual é a sua necessidade? Eu quero que você saia daqui hoje, eu quero que você ir na internet entenda que Cristo é a nossa força e esperança em tempos de adversidade. Que Jesus é o nosso baluarte, o nosso refúgio, a força da nossa salvação. Que é Ele que guarda a minha vida, que é Ele que me protege como um castelo ao meu redor, é Ele que é o Senhor soberano de toda a história. Entende? É isso que Zacarias está vendo, o Messias está chegando, nossa redenção se aproxima. O seu louvor demonstra que Deus é fiel, absolutamente fiel, e não depende de nenhuma circunstância humana, porque Ele constrói as circunstâncias na história, porque Ele constrói a sua vida, porque Ele faz tudo segundo a sua vontade para o bem daqueles que o amam. É isso que é Evangelho. Deus cumpre as suas promessas no tempo perfeito. É tão difícil a gente entender isso. Nós somos temporais, nós somos limitados, não conseguimos ver toda a nossa história num único lance, mas Deus pode. Então, quando você enfrentar as suas incertezas, quando você enfrentar os seus reveses, quando a vida estiver difícil, lembre-se que Deus está operando com seus propósitos eternos, sempre. E que nenhum dos seus filhos se perderá. Nenhum dos seus santos, nenhum daqueles que são seus, jamais se perderão. Porque o próprio Jesus disse que aqueles que estão na minha mão, meu Pai me deu, e ninguém pode arrebatá-los. São meus. É essa mesma história que Deus constrói e fala pessoalmente. Deus é aquele que nos chama pelo nome, que nos conhece. Jesus é o chifre da salvação. Vamos falar de uma forma contemporânea?
é o Todo-Poderoso. Essa que é a construção portuguesa, né? Na língua portuguesa. Ele é o Todo-Poderoso. E isso nos lembra a força que nós temos para enfrentar as nossas lutas, a força que nós temos para parar tempestades, para silenciar o vento, para acalmar o mar. Deus é a força que preside a tempestade, diz o salmista. Esse é o seu Deus. Esse é o Messias. Portanto, quando as dificuldades surgirem, em vez de você se desesperar, a minha oração é que você faça como Zacarias, você busque refúgio no poder de Cristo. Você aprenda a olhar com olhos espirituais para a história. Ele, o nosso Deus, é a nossa defesa, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso protetor. E eu quero encerrar falando dessa alegria de Zacarias. Ele está profundamente alegre, duplamente alegre, porque Deus entrou na sua vida pessoal e sobre todo o povo de Israel. Ele vê a remissão do seu povo. Então, a obra de Jesus na cruz não é apenas um ato histórico, como pensava aquele historiador ateu que eu falei há pouco, mas é uma realidade contínua nas nossas vidas. Deus continuamente cuida da sua vida. A morte de Jesus na cruz é algo que continuamente está sobre você, te protegendo, te separando. Você é aquele pelo qual o sangue foi derramado. Até o inimigo das suas almas sabe disso. Você precisa saber. Você precisa entender isso. Nós somos libertos, irmãos, da culpa do pecado. Nós somos libertos e temos um futuro glorioso garantido na ressurreição de Jesus. Entende? Porque nascer, todos nascem. Todos os homens da terra nasceram. Mas ressuscitar, esse é o nosso Messias. Morre e ressuscita para a eternidade. Por isso que Paulo vai dizer, olha, se Jesus não ressuscitou, tudo isso aqui é vão. E bendito seja Deus, porque Jesus ressuscitou, irmãos. Ele vem com um propósito, morrer e ressuscitar. Portanto, explicações finais sobre a alegria. Cultive no seu coração uma atitude diária de gratidão a Deus. Se você acordou de manhã e está respirando, a pequena Lolo que o diga hoje, bendiga o nome do Deus de Israel. Bendiga a vinda, reconheça a vitória espiritual e a evidência da graça de Deus sobre a sua vida. E se você tem isso em você, que essa gratidão testemunhe publicamente, ativamente, sobre o que Cristo fez por você. Que a sua gratidão, o seu louvor, não é isso que Zacarias está fazendo? Deus fez por mim e eu canto, eu bendigo, eu exalto esse Deus, e eu estou lendo isso aqui hoje, porque Ele o fez. E você também pode testemunhar essa verdade do que Deus faz na sua vida, onde quer que você esteja. Seja falando, seja por escrito, mas deixe Deus se manifestar no seu coração e que esse louvor saia de você em gratidão e testemunho, alegre das coisas que Deus fez. Mas tem um lado ruim também. Quando você enfrentar injustiças e perseguições, lembre-se que Cristo já venceu o mundo.
Lembre-se que Jesus morreu por você e que tudo cessou. E até aquele momento também vai passar de perseguição ou de dificuldade. Lembre-se que o poder de Jesus é maior do que qualquer força adversa. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que Apocalipse diz que os seus olhos são como duas chamas de fogo. Ele é extremamente poderoso. Na sua perna está escrito: Ele é o Senhor de todos os senhores e o Rei dos reis. O Rei filho de Davi. O Rei de toda a terra. Você serve a um Deus grandioso. Portanto, persevere em oração. O texto diz que Zacarias orava. Principalmente quando Deus lhe tirou a voz. Aí é que ele orava. Aí é que ele se colocava diante de Deus. Entende por que ele teve tantas visões? Entende por que a vida dele se abre no Espírito? Porque ele usou aquela dificuldade e aquele revés como algo que fez ele crescer espiritualmente. Nós precisamos aprender. Enquanto o mundo está dizendo que o sofrimento é ruim, enquanto o mundo está dizendo que melhor é não sofrer, é desistir das lutas, ter uma vida de paz, a palavra do Senhor está dizendo o inverso. Aprenda a perseverar firme nas dificuldades, porque Deus vai agir dentro do momento certo. E por fim, lembre-se de que a força de Cristo é suficiente para te sustentar em toda a sua caminhada. Nunca se esqueça da frase de Jesus quando ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias até o confim dos séculos, até encerrar o tempo, até esse mundo parar de existir. Eu estou convosco e foi para isso que ele veio. Minha oração é que você entenda que Cristo encarnado é um relato da fidelidade do poder de Deus às suas promessas. Eu quero que você entenda e aprenda a viver com confiança, alegria e propósito no Senhor. Que você não perca essas três verdades. Que a gratidão seja esse elo com a alegria no seu viver diário. Né? Que você aprenda a aplicar essas verdades como Zacarias fez. Que possamos, como Zacarias, louvar a Deus com gratidão pela obra redentora que o Senhor fez sobre as nossas vidas. Vamos orar? Pai eterno, nós te damos graças, Senhor. Porque o Senhor fizeste como prometera desde a antiguidade, pela boca dos seus santos profetas, e enviou o Filho de Davi para nós. Obrigado porque o Senhor lembrou-se da sua santa aliança, do juramento que o Senhor fez a Abraão, em Gênesis 12. Obrigado, Senhor, porque essa verdade não só foi sobre Israel, mas foi sobre toda a terra. E nós, como gentios, Senhor, o Senhor nos alcançou. Obrigado, Jesus. Muito obrigado por essa manhã. Obrigado por sua obra redentora nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos salvou. Nós oramos a Ti, ó Pai justo, e no nome dele, do Teu Filho Jesus, que oramos. Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, aqui presentes no Lago Norte, e sobre a Igreja do Senhor espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe e lhe dê uma excelente semana.